Vamos então, turma do nono ano e amantes da nossa língua portuguesa. O nosso objeto de estudo hoje será a oração subordinada adjetiva. Então vamos que vamos. Antes de aprofundarmos as orações subordinadas adjetivas, nós vamos refrescar um pouco a memória acerca do pronome relativo. Você já deve ter assistido a videoaula que aborda esse assunto. Então, o pronome relativo é aquele que retoma um termo antecedente para que não haja repetição. Ele é um conectivo, funciona como um elemento de coesão que liga duas orações. E por que se chama pronome relativo? Porque ele se relaciona com o termo que o antecede. Esse vocábulo chamado relativo é oriundo do latim, relativo, ok? Aqui no final é só uma curiosidade, é importante muitas vezes saber de onde a palavra é oriunda, de onde ela veio, para podermos entender todo o processo, tá? Vamos entender um pouquinho mais com esses exemplos que aqui estão. Lembrando que o pronome relativo, ele retoma um termo antecedente. Então vamos entender um pouquinho melhor aqui. A Bíblia é o livro. Você deve ler o livro. Nós temos duas orações independentes aqui e vamos transformar essas duas orações em uma oração só com dois períodos, tá? Período composto por subordinação, introduzindo aí uma oração subordinada adjetiva restritiva por meio de um pronome relativo. Para evitar aí a repetição do termo o livro, nós inserimos o pronome relativo que é a palavra que mais aparece nas orações, é o pronome relativo que mais aparece nas frases, tá? A Bíblia é o livro que você deve ler. Então transformamos as duas orações independentes de cima em uma oração só abaixo aí, com dois períodos, tá? Ok? No exemplo acima, o pronome que retoma o termo o livro da primeira oração, evitando assim a sua repetição. Nós temos até uma rima aí, oração com repetição, certo? Chegamos então à parte da gramática que estuda as relações existentes entre os termos numa frase ou entre as orações num período, tá? Essa parte da gramática se chama sintaxe, ok? Repita comigo, sintaxe, e não sintaxe ou síntese, como eu já ouvi por aí, tá? Sintaxe é a pronúncia correta, certo? E dentro da sintaxe, estamos estudando o período composto por subordinação, que é formado por orações que exercem uma função sintática em relação a um termo situado em outra oração, chamada de oração principal, que pode vir no início do período, no final ou ainda estar interrompida por uma subordinação. A oração principal serve de núcleo da sentença a outra, a ela subordinada. De acordo com a função que exercem, as orações subordinadas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. E a saber, nesta aula, iremos estudar então as orações subordinadas adjetivas. Vamos aqui desmembrar a expressão, esse termo aí. Vamos desmembrar e entender o significado de cada parte dela, para que possamos entender o todo. Oração é todo o enunciado linguístico construído em torno de um verbo ou de uma locução verbal, certo? Então, para ser oração, precisa ter verbo ou locução verbal. Se não tiver nenhum desses dois, sabemos que apenas há uma frase. Lembra da diferença de frase e oração? Certo?
O termo subordinada quer dizer aqui que depende de alguma coisa. É uma parte que está submissa à outra, certo? Ilustrando aí, por exemplo, nós estamos subordinados, vocês no caso alunos, tá? Aqueles que não são casados ainda, aqueles que não moram sozinhos ainda, estão subordinados aos seus pais, ok? Um empregado está subordinado ao seu chefe. Então existe uma relação de dependência aí, ok? Adjetivo, a palavra adjetivo significa termo, né, que modifica ou caracteriza o substantivo, que serve para modificar um substantivo atribuindo-lhe uma característica, uma qualidade, ok? Vamos então aprofundar e entender como é que funciona a oração subordinada adjetiva. Ela desempenha a função própria de um adjetivo, sendo ele uma adjunta de nominal ou, em raros casos, aposto explicativo. A oração subordinada adjetiva é introduzida por um pronome relativo, que nós já vimos em aulas anteriores, que retoma o substantivo da oração anterior. Alguns exemplos: que, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja e suas variações aí, tá? Nestes exemplos aqui, nós temos dois contextos, duas orações distintas, né? Com função idêntica, ok? Nós temos dois períodos. Nós temos do lado esquerdo aqui um exemplo de uma oração com período simples e do lado direito uma oração com período composto por subordinação. Vamos entender como é que funciona então, ok? Os servidores grevistas foram demitidos. Note que o adjetivo grevista exerce a função de adjunta de nominal do substantivo servidores. A adjunta de nominal, aquele que está junto de um nome, junto, no caso aqui, de um substantivo, tá? Então, nós temos um período simples aqui. Podemos substituir a oração, que acabamos de ver, por outra de função idêntica, igual. Os servidores que fizeram greve foram demitidos. Percebam que aqui nós temos o quezinho, o que, pronome relativo, introduzindo uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, transformamos um período simples em um período composto com a introdução de um pronome relativo, certo? E as duas orações têm função idêntica. A oração subordinada adjetiva, ela pode ser classificada de duas formas. Temos a oração subordinada adjetiva restritiva e temos a oração subordinada adjetiva explicativa. A oração subordinada adjetiva restritiva especifica ou limita a significação do termo antecedente, acrescentando-lhe um elemento indispensável ao sentido. Vejamos aqui no nosso exemplo. O Covid-19, o famoso coronavírus, que surgiu recentemente, ainda é incurável, infelizmente, né? Percebam que esse termo aqui, essa oração subordinada adjetiva, ela é indispensável para que possamos entender todo o contexto aí do Covid, do seu antecedente, tá? Diferente da oração subordinada adjetiva explicativa. Se tirarmos a oração explicativa, ela permanece com o sentido completo, diferentemente da restritiva, que é indispensável, né, a construção do sentido, que ele permaneça ali. No caso aí, nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva.
Pois bem, a oração subordinada adjetiva explicativa apenas acrescenta uma explicação acerca de alguma qualidade peculiar do seu antecedente. Vejamos aqui no exemplo. Minha mãe, que mora em Salvador, virá nos visitar. Nós temos aqui uma explicação acerca do substantivo mãe, uma qualidade peculiar. Ela mora em Salvador. Diferente da oração subordinada adjetiva restritiva, na oração subordinada adjetiva explicativa, se eu quiser, eu poderei tirar essa parte da oração sem que haja perda de sentido. Poderia apenas dizer, minha mãe virá nos visitar. Então, neste caso aqui, que mora em Salvador, eu acabei acrescentando uma explicação acerca de quem é minha mãe. Tem algo peculiar nela. E o que seria isso? Minha mãe, que mora em Salvador, virá nos visitar. Portanto, esse trecho aqui introduzido pelo pronome relativo se trata de uma oração subordinada adjetiva explicativa. E não é só isso. Esse tipo de oração estará sempre entre vírgulas, ok? Esse tipo de oração estará sempre entre vírgulas. É interessante vocês analisarem os dois tipos de oração subordinada adjetiva, porque fica fácil entender, né? Na verdade, fica fácil de classificá-las. Enquanto uma sempre virá entre vírgulas, a outra não virá com vírgula, né? Então fica fácil aí na hora de fazer a classificação. Quanto ao entendimento, percebam no próximo slide. Percebam aqui a importância que uma vírgula tem dentro de uma oração, tá? Vamos estudar aí o valor semântico nos dois contextos em que elas aparecem. O emprego ou não da vírgula nas orações adjetivas é de suma importância na escrita. Vejamos, sem a vírgula, Iris Tatiusse visitará o irmão que mora em Praia Grande. Perceba que ela tem mais de um irmão e que apenas este mora em Praia Grande. Portanto, se trata de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Estou restringindo aqui, né? Ela tem vários irmãos e eu estou apenas informando que ela visitará aquele único exclusivo que mora em Praia Grande. No outro contexto, em que se emprega a vírgula, nós temos Iris Tatiusse visitará o irmão que mora em Praia Grande. Perceba que ela tem apenas um irmão e este mora em Praia Grande. Portanto, se trata aí, já que tem a vírgula, lembra do macetezinho? Tem vírgulas, já sabemos que se trata de uma oração subordinada adjetiva explicativa. E atenção, atenção, não se confunda com a palavra que, tá? Nós temos aqui duas situações, depois dessa explicação sobre o pronome relativo, sobre as orações subordinadas adjetivas, explicativa e restritiva. Agora ficou mais claro para você entender a diferença entre a oração subordinada substantiva, que é introduzida por uma conjunção integrante, ou seja, ela tem a função de ligar uma oração a outra, da oração subordinada adjetiva, que é introduzida por um pronome relativo, e esse pronome relativo tem a função aí de retomar um termo antecedente para evitar a sua repetição. No caso, nós temos o termo os alunos não estudaram e temos os alunos foram reprovados. Duas orações independentes sendo transformada em uma com dois períodos. Então nós temos período composto por subordinação, sendo introduzida aí por um pronome relativo, retomando o termo antecedente, os alunos, ok? Então ficou claro, ficou bem nítido aí a diferença entre o que, quando ele é conjunção integrante, ligando uma oração a outra. Depois, se vocês puderem, assistam a videoaula que fala sobre as orações subordinadas substantivas, e o pronome relativo
aqui, né, introduzindo uma oração subordinada adjetiva restritiva, ok? Aqui não se esqueça de ir até a descrição deste vídeo, tem esses links que vocês poderão clicar se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais acerca deste assunto, tá? Tem lousas, tem síntese de aulas que poderão ajudar você um pouco mais, certo? Aqui também outro lembrete, essas informações estarão na descrição também deste vídeo, caso vocês queiram acompanhar as postagens que eu faço acerca da nossa língua portuguesa e outros assuntos também. Aí tem as redes sociais, tem o blog, a Língua Portuguesa em 5 Minutos, tem o canal no YouTube, a página no Facebook e, se puder, me sigam lá no Instagram também, tá? Desde o advento da internet, nós temos o mundo em nossas mãos, por meio dos celulares, smartphones, mas não podemos deixar de lado bons livros, tateá-los, folheá-los, cheirá-los. Isso dá credibilidade também ao nosso trabalho, à nossa pesquisa. Então, sempre que possível, faça uso de bons livros e faça citação sempre ao final dos seus trabalhos, de suas pesquisas. Cite, né, se possível for, os livros que vocês conseguiram pesquisar. Tenham sempre em mãos boas gramáticas, bons dicionários e bom trabalho. Um grande abraço a todos e até a próxima. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Espero principalmente que vocês tenham entendido. Um grande abraço e que Deus continue abençoando os estudos de vocês.